E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a gente chegou agora no nosso penúltimo capítulo desse semestre, tá? Hoje a gente vai estudar sobre os acidentes, sustenido bemol, no capítulo 11. Então já abra sua apostila aí na página 61, prepara o seu material, lápis, caneta, borracha e a gente vai começar agora. Bom pessoal, e o que são os acidentes? Tá? Na apostila tem uma definição aí que fala que os acidentes são sinais escritos antes de uma nota, né? Que mudam a sua altura para cima, o agudo, ou para baixo, para o grave. Bom, a gente precisa lembrar que existem essas 7 notas musicais, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Só que para além dessas 7 notas, existem mais 5, né? Essas 5 notas, elas são chamadas de acidentes, acidentais, né? São notas que recebem nome derivado das 7 notas musicais. Por exemplo, você já deve ter notado que no piano existem as teclas pretas, né? E que no violão você já deve ter tocado uma nota Dó e uma nota Ré, mas que entre a nota Dó e a nota Ré existe uma casa ali, tá? Provavelmente você já deva ter tocado até esse momento, né? A gente já está aí no final do semestre, você já deve ter tocado alguma nota sustenida, alguma peça, alguma música que tenha um ou outro sustenido. Bom, hoje você vai entender como que funciona, tá? As regras para a utilização, né? Essas notas, o que elas são? São notas diferentes? São notas iguais? O que elas são? Primeiro, as notas sustenidas, elas são notas normais, como qualquer outra, tá? Elas têm uma sonoridade única delas. Por exemplo, a nota Dó é diferente da nota Dó sustenido. Ela sobe, né? Você tem essa diferença de altura. A nota Ré e a nota Ré sustenido é diferente da nota Mi também. Então, cada nota, sendo ela natural, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, ou sendo ela acidente, elas têm uma sonoridade única e é o conjunto delas que a gente chama aí de temperamento, né? O que a gente chama de escala cromática. Tem vários nomes que a gente vai utilizar para se referir a esse conjunto que somado, né, vai dar 12 notas. Se eu tenho as 7 notas musicais Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, mais as 5 notas acidentais, eu tenho um total de 12 notas ou 12 tonalidades. Por exemplo, você chegou para tocar na sua igreja, é muito comum isso. E lá você vai tocar uma música, mas ela não se encaixou na tonalidade, por exemplo, da pessoa que está cantando. E aí você tem que alterar essa tonalidade meio tom acima. Por exemplo, você estava em Dó e agora você tem que ir para Dó sustenido. Bom, aí você vai ter que usar toda a tonalidade de Dó sustenidos, você vai ver, tem que saber tudo que tem dentro dessa tonalidade, todos os sustenidos que possui ali, todos os acidentes que tem ali. Então, tocar uma nota sustenida é como tocar qualquer outra nota, tá? Ela não é diferente no sentido de que, eu só vou usar nesse caso ou nesse. Não, qualquer música eu posso tocar nas 12 tonalidades. Você pode tocar a mesma música de Dó, você pode tocar ela em Dó sustenido, tá? Então, a nota sustenida não é uma nota estranha, não é uma nota... Não, é uma nota normal que a gente usa cotidianamente. Bom, agora a gente vai entender como é que isso funciona no nosso dia a dia. Como que a gente usa sustenido, bemol, quais são as regras que envolvem aí, né? Primeiro de tudo, que existem 3 tipos, né, de alterações, que a gente chama, ou de acidentes, né? Existem 3 tipos. O primeiro é o sustenido, o segundo é o bemol, por último, o B quadro. Bom, o que é o sustenido? A forma mais fácil de você aprender os sustenidos é observar a tecla do piano, tá? Observem as teclas pretas. O sustenido, pessoal, é quando você eleva uma nota para cima, tá? Por exemplo, se eu tenho a nota Dó e eu elevar ela um pouco acima, mas não a ponto de chegar em Ré, entre o Dó e o Ré, digamos assim, se eu elevar o Dó, eu vou ter o Dó sustenido.
ok? Se eu elevar o Ré, eu vou ter essa próxima tecla que é preta, que se chama Ré sustenido. Do Fá, do Mi, aliás, para o Fá, está vago, não tem essa nota, né? Não existe uma nota que fica entre o Mi e o Fá. Por quê? Porque Mi e Fá naturalmente já estão numa distância muito próxima. Bom, eu acho que vocês vão precisar saber de uma informação a mais. Olha só. De Dó até Ré, vou colocar aqui meio genérico, existe essa distância genérica aqui. Então, mais ou menos isso aqui de distância, tá? Entre Dó e Ré. Mas, de Mi para Fá, essa distância é a metade. Deixa eu calcular aqui. Mais ou menos isso, um pouquinho mais. É a metade. Exatamente por isso que aqui a gente coloca uma nota extra, para que todas as notas, a distância de uma nota a outra, ela tem que ser igual. A distância de Dó para essa nota tem que ser igual dessa nota para o Ré. Da mesma forma que do Mi para o Fá, da mesma forma que de Mi para Fá tem que ter a mesma distância. Então essa nota aqui, ela vai se chamar por enquanto Dó sustenido, né? A gente está estudando os sustenidos. Então o sustenido é quando você eleva essa nota, tá? Um pouquinho acima. A gente vai estudar nas próximas aulas como é que se chama essa elevação, tá? Por enquanto, vamos aqui só as regras do sustenido e do bemol. Então a gente tem Dó sustenido, a gente tem Ré sustenido, aí no seu teclado você pode ver, né? Não temos o Mi sustenido, não existe essa nota aí entre Mi e Fá, né? A gente pode até usar o nome Mi sustenido, mas não vai ter essa nota. A nota Mi sustenido, ela vai para a nota Fá. Isso é comum, viu, pessoal? Ah, professor, mas não existe aí, vocês estão vendo o teclado? Não tem uma nota Mi sustenido. Mas se eu colocar um sustenido no Mi, o Mi tem que elevar, ele tem que subir. E para onde ele vai? Ele vai para cá, para o Fá, direto para o Fá. Ok? Isso aí, às vezes a gente utiliza, às vezes precisa fazer essa adequação, tá? Vamos lá, continuando. Aí temos o Fá sustenido, temos o Sol sustenido, temos o Lá sustenido. Chegamos ao Si. Entre o Si e o Dó, você vai observar que entre Si e o Dó também está vago. Não tem a tecla preta. Mas às vezes eu vou precisar utilizar o Si sustenido, tá? De vez em quando eu preciso adequar uma escala ali para que ela tenha a nomenclatura certa. As regras da teoria, às vezes a gente precisa usar o nome Mi sustenido. Mas o que é Si sustenido? Mas o que é o Si sustenido? Se você pegar a nota Si, ela também está à mesma distância do Mi para o Fá, é a mesma distância do Si para o Dó. São próximas, são muito próximas. Então, se eu pegar o Si e aplicar um sustenido nele, logo esse Si ele vai parar aqui, né? Vai virar Si sustenido. A sonoridade é Dó, mas o nome é Si sustenido. Então o sustenido ele sempre vai elevar a nota, a próxima nota à frente dela. Então se eu tenho Dó e aplico sustenido, eu tenho que ir para a próxima nota mais próxima ali, né? Que no caso essa tecla preta vai se chamar então Dó sustenido. Algumas teclas brancas recebem dois nomes, está escrito aí no texto. É o caso do Fá. A nota Fá pode se chamar Mi sustenido também, como eu expliquei agora há pouco. E a nota Dó, que pode se chamar Si sustenido. Professor, mas não é a mesma coisa? Por que eu não deixo um nome só? Gente, mais pra frente vocês vão entender isso aqui. Agora não, agora vocês só precisam pegar essa referência. Mas quando vocês estiverem no segundo ano estudando as escalas, vocês vão perceber, puxa vida, é por isso que tem o Si sustenido e o Mi sustenido, tá? Então, por enquanto, vocês vão ficar aí meio nessa dúvida, mas mais pra frente vocês vão entender tudo direitinho isso aí. Bom, essas notas são chamadas de enarmônicas. Nomes diferentes para o mesmo som. Então, por exemplo, a nota Fá pode se chamar Mi sustenido, ela tem dois nomes. Então, é o que a gente chama de nota enarmônica.
É um som enarmônico. O sustenido começou a ser usado no século XIV em oposição ao bemol. Então, ó, você observa que existe essa outra nomenclatura de bemol que é anterior, né, ao sustenido, que está dizendo aí que o sustenido ele só apareceu aí no século XIV em oposição ao bemol. Né? Uma curiosidade. Como que você escreve o sustenido, pessoal? O sustenido, ele não é igual a hashtag, é diferente, né? Parece, mas não é. Tem uma diferença aí. Você escreva duas linhas, para você escrever o sustenido, você escreva duas linhas, a primeira mais baixa que a segunda, duas linhas na vertical e duas linhas na horizontal, num sentido mais acima, tá? Num sentido um pouquinho mais subindo, tá? Porque dá essa impressão de que você está subindo, você está elevando a nota. Então tem essa diferença da hashtag para o sustenido, tá? Porque dá essa impressão de que está subindo, está elevando, né? Então você pode colocar o sustenido aqui, ó, por exemplo, na nota Fá. Na nota Fá, você vai colocar ele assim, ó. Tá? Uma sensação de que está subindo ali, ok? Bom, pessoal, tem um texto aí na página 62, bem no início, está dizendo assim: o quadro central deve ser escrito exatamente na linha ou no espaço antes da nota ser alterada. Por exemplo, se você vai colocar um sustenido em uma nota que está na linha, o quadro central é esse quadradinho que está no meio aí do sustenido, ele tem que ficar exatamente em cima da linha. Então, aqui. Então, esse quadro aqui, esse de dentro, ele tem que ficar em cima da linha. Quando você for escrever uma nota no espaço, o quadro central do sustenido tem que ficar exatamente no meio do espaço, ok? Você não pode colocar, por exemplo, uma nota, por exemplo, que está aqui e deixar o sustenido lá perdido no espaço, tá? Ele tem que ficar exatamente na linha ou no espaço em que a nota está. Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre o bemol. O que é o bemol? Observe aí no teclado, né, do piano. O que acontece? O bemol indica tocar a próxima tecla à esquerda, preta ou branca, no caso. Ele vai descer, ele vai voltar para a próxima nota. Então, por exemplo, supondo que você tenha a nota aí Ré, né? E você aplica um bemol nessa nota Ré, então ela vai descer para a próxima nota, que no caso é a tecla preta, né? Que está entre Dó e Ré. Ou seja, entre Dó e Ré existe a tecla preta, né? E ela tem dois nomes. Eu posso chamar ela de Dó sustenido ou posso chamar ela de Ré bemol. Para que isso, pessoal? Bom, como eu expliquei agora há pouco, inicialmente vocês não vão entender exatamente por que dois nomes, o porquê dos dois nomes. Mas acontece que ora eu preciso utilizar sustenido, ora eu preciso utilizar bemol. Tá? A regra para essa utilização a gente só vai aprofundar no segundo ano, no estudo de escalas. Aí vocês vão entender por que ora eu tenho que chamar essa mesma nota de Dó sustenido e ora eu tenho que chamar ela de Ré bemol. Isso é uma regra que vocês vão aprender futuramente, ok? No entanto, o que é importante agora é que se você está estudando uma música, uma peça, um estudo, e você observar na partitura a nota Dó sustenido, significa o quê? Que você vai pegar a nota Dó e vai elevar para essa próxima nota. Por exemplo, se você está no violão, você toca a nota Dó e está escrito lá Dó sustenido, então você tem que ir para a próxima casa, à frente do Dó, né? Agora, se você observar que tem uma nota Ré na sua música ou no seu estudo, e essa nota Ré tem um bemol,
quer dizer que você vai analisar a nota Ré, você vai olhar ali a nota... Bom, a nota Ré está aqui, né, no teclado ou no violão, ou no seu instrumento de sopro, qual que seja o seu instrumento, você vai observar que você vai pegar essa nota Ré e vai baixar ela meio tom, né, que a gente chama. Você vai baixar para a próxima nota ou para a próxima casa mais próxima aí da nota Ré, ok? Então, por enquanto, vocês têm que saber disso. Vamos lá, quais são as notas bemóis aí? Observe aqui no piano. A gente vai fazer agora o caminho inverso. A gente vai pegar de Dó e vai descer. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Então, vamos lá. A nota Dó. Eu posso aplicar um bemol a essa nota Dó, né? No caso, vai ser a próxima tecla branca. E essa próxima tecla branca vai se chamar Dó bemol. Bom, essa nota Dó bemol também tem outro nome, né? É a nota Si. Mas, ora, eu preciso utilizar outro nome, né? Às vezes eu vou chamar essa nota aí de Si, às vezes eu vou chamar ela de Dó bemol, né? A próxima nota, se eu pegar a nota Si e eu aplicar um bemol, aí vai virar essa tecla preta aí que está abaixo do Si, ela vai se chamar, né, Si bemol. Mesma coisa na nota Lá, aplicando o bemol, eu vou ter Lá bemol, Sol, Sol bemol, Fá, Fá bemol, né, que é o mesmo Mi. Às vezes eu tenho que utilizar esse nome Fá bemol. Depois vem Mi bemol, aí após o Ré eu tenho Ré bemol. Ou seja, pessoal, essas notas elas são chamadas de enarmônicas. Elas são dois nomes, né, para o mesmo som. Ora você chama de um nome, ora você chama de outro nome, tá? Isso obedece, como eu falei, algumas regras. As teclas brancas elas recebem dois nomes, né? Por exemplo, o Dó bemol, que é o Si, né? O Si pode ter o nome de Dó bemol, e o Mi, que pode ser o Fá bemol. Fá bemol é a mesma coisa de Mi. O bemol ele surgiu ali por volta do século X e foi o primeiro acidente a ser usado, tá? Não existia ali sustenido nessa época. O B ele vem da nota Si e o mol referente à palavra mole, né? Si, mole. Digamos assim, é um Si ali que baixou, né? Amoleceu e voltou para trás, digamos assim, uma alusão aí. Como que vocês vão escrever o símbolo do bemol? Bom, primeiramente você tem que definir em qual lugar ele vai ficar. Por exemplo, se o bemol é para colocar numa nota na linha, então o Bzinho, né, esse desenho do B, ele tem que ficar exatamente em cima da linha. Então vai ficar assim, ó. O B tem que ficar, né, essa voltinha aqui do B, tem que ficar em cima da linha onde está a nota. Se está num espaço, o B tem que ficar dentro do espaço. A voltinha do B tem que ficar dentro do espaço. Detalhe, sustenidos e bemóis, não importa o que seja, sempre virão antes, tá? Antes da figura, antes da nota, ok? Bom, agora a gente vai falar sobre o B quadro, né? O que é o B quadro? É um acidente que cancela qualquer acidente anterior. Então, pessoal, aqui a gente vai ter que abordar um outro assunto, que é o seguinte. Existem dois tipos de utilização para o sustenido. Você vai observar isso na sua partitura. Existe a armadura de clave e existe o acidente local. Vamos lá. O que é a armadura de clave? Quando você pega uma partitura, ela vem uma indicação aqui no início, se for o caso, de um sustenido. Por exemplo, aqui na clave de Sol, né, eu tenho um sustenido na quinta linha, que é a nota Fá. O que ele está dizendo? Quer dizer o seguinte, que se tiver uma nota Fá aqui, ou uma nota Fá aqui, ou uma nota Fá aqui, ou aqui, ou em qualquer outro lugar da partitura, se aparecer uma nota Fá, essa nota Fá ela vai ser sustenida durante toda a música, ok? Isso a gente chama de armadura de clave. Bom, só que existe uma outra forma de você utilizar o sustenido ou bemol durante a música, que é o que a gente chama de sustenido local. Supondo que na sua música você precisou de uma nota
Lá sustenido, mas não tem sustenido na armadura de clave. Então o que você vai fazer? Você vai adicionar, você vai utilizar aqui ó, o sustenido na nota Lá. Isso aqui é chamado de acidente local. Ele só vai valer no compasso onde ele estiver. Então esse Lá só vale aqui nesse compasso. Passou disso, já não está mais valendo. Diferente da armadura de clave que vale para toda a música. Ok? Vamos supor agora que nessa mesma música você precisa de um Fá natural, um Fá que não seja sustenido. O que você vai fazer? Vamos aqui todo Fá é sustenido, mas você quer que essa nota Fá ela não seja sustenida, só aqui nesse ponto. O que você vai fazer? Você vai utilizar o B quadro, que vai anular o efeito deste sustenido. Porém, como eu falei, quando a gente trata de uma alteração local, só vale no compasso onde está. Então, no caso aqui, também só vai valer neste compasso. Ok? Então, para isso que serve o B quadro. Porque, ora, você precisa anular o efeito de um sustenido ou de um bemol, né? Que está ali durante toda a música. Certo? Agora que vocês sabem para que a importância do B quadro, vamos seguir aqui. Bom, o B quadro ele faz a nota voltar à sua altura natural. Se é sustenido, ele baixa, né? Porque o sustenido ele elevou. Então, se eu botar um B quadro no sustenido, vai fazer o quê? Vai voltar a baixar a nota à sua entonação original, natural. Agora, se é um bemol, o bemol faz o quê? O bemol ele baixa a nota, né? Se eu colocar um B quadro na nota bemol, o que vai fazer? Vai elevar essa nota, vai voltar a ser a nota natural que era anteriormente. Muito bem, então, como que você escreve o B quadro? Da mesma forma que o sustenido e o bemol, o B quadro ele precisa também estar centralizado na nota que ele vai ser aplicado. Por exemplo, se você vai aplicar o B quadro numa nota na linha, esse desenho ele tem que ficar também na linha, ok? Na linha onde ele está. Se for no espaço, o desenho do B quadro tem que ficar dentro aqui, olha, do espaço onde está a nota, ok? Não pode, repito, você não pode colocar uma nota aqui e o B quadro lá em cima, por exemplo, tá? Não pode, tem que ser exatamente onde está a nota. Bom, agora a gente precisa saber como é o desenho, como que se desenha o B quadro, né? Aí na apostila tem algumas referências de como você pode escrever o seu B quadro. Bom, primeira coisa está dizendo aí para você escrever um L, né? Então você escreva aqui um L. Na sequência, um 7, né? Parece até um 7 aí. Está pronto aqui o B quadro. Uma forma aí para você desenhar, né, de uma forma mais bonitinho o seu B quadro, ok? Importante, qualquer acidente colocado antes de uma nota é válido por todo o compasso, foi o que eu disse para você. Vou repetir aqui. Supondo que você colocou uma nota sustenida nessa nota Fá aqui, ela está valendo por todo o compasso, mas, detalhe, ela não vai valer para essa nota que está antes dela. Porque antes do sustenido ainda vigora aqui o normal da nota. Mas, por exemplo, se eu colocar um sustenido aqui, essa nota que está depois vai ser afetado por esse sustenido. Mas quando eu chegar no próximo compasso, não. Então vamos recapitular. O texto diz assim, ó: qualquer acidente colocado antes de uma nota é válido por todo o compasso, né, para outras notas na mesma linha ou no mesmo espaço. Então eu tenho aqui meu compasso, faltou um tempo aqui para completar, um quaternário. Vocês já estudaram sobre o compasso quaternário. Então eu tenho aqui uma nota Fá. Essa nota Fá, ela não recebe o sustenido, por quê? Porque ela está antes dessa nota sustenida, ok? Aí eu apliquei aqui o sustenido nessa nota Fá
E esse sustenido ele vai se prolongar para esse aqui também. Então eu tenho dois Fá sustenidos aqui, né? Se eu tivesse mais uma nota Fá, também seria alterado essa nota Fá. Porém, no próximo compasso, encerrou o compasso aqui onde tinha sustenido, o próximo compasso já não é mais, né, alterado por esse sustenido, ok? Tanto para os bemóis, tanto para o B4, isso é regra para os três, ok? Número 2, recomenda-se escrever novamente o acidente quando a nota é escrita em outro lugar ou altura diferente. Por exemplo, supondo que você escreveu aqui um Lá bemol e logo após surgiu outro Lá, só que uma oitava acima. Ah, mas não é Lá deveria valer? Não, o ideal é que você reescreva para não ter dúvida. Se você deixar sem, quem for ler vai interpretar que aqui não tem bemol, porque são alturas diferentes. Então você vai e coloca também o bemol aqui no Lá. Terceiro, uma ligadura prolonga o efeito do acidente. Bom, pessoal, a gente ainda não estudou o que é ligadura, tá? Mas a ligadura ela é um símbolo que une duas notas, tá? De mesma altura. Por exemplo, se eu tenho aqui uma nota Fá nesse compasso e no outro compasso eu tenho outra nota Fá, mas na minha música eu gostaria que essas duas notas Fá fossem unidas, sem a interrupção, sem eu tocar de novo, o que eu faço? Eu faço aqui, ó, uma ligadura. Então isso aqui vira uma nota apenas, uma nota só, ok? E o que acontece? Se eu colocar um bemol aqui, por exemplo, esse bemol vai prolongar até o próximo compasso, ok? Futuramente a gente vai estudar o que é ligadura, tá? Aguardem aí que essa aula vai chegar. Muito bem, então para guardar os acidentes, né? Sustenido, você executa a próxima nota à direita. O sustenido, ele eleva o som um pouco acima. Já o bemol, executar a próxima tecla à esquerda. O bemol, né, ele baixa um pouco a entonação da nota. E o B-quadro? O B-quadro, ele cancela os acidentes anteriores, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham pegado esse assunto. Reassistam essa aula várias vezes até você gravar, decorar esse assunto e aprender, tá? Porque ele é muito recorrente, você vai usar muito nas suas partituras e geralmente quem está iniciando acaba errando nisso aí, no sustenido e no bemol, e aí a execução da música acaba ficando errada, com um som estranho, e você está lá se perguntando por que o som está tão feio, não está bonito. Às vezes você está errando o bemol, o sustenido, você não pegou a regra. Então reassista a aula, faça os exercícios da próxima página. E, bom, boa semana, até a semana que vem. Tchau, tchau.